Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua família. É com alegria que nós retornamos aqui ao nosso canal, o meu canal, o seu canal, nosso canal Ouvir pela Palavra, com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você não é inscrito aqui no nosso canal? Então vai aí, clique embaixo para se inscrever. Tem aí do lado um sininho para você clicar, para você ser notificado cada novo vídeo que for colocado aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Faz isso então, esse favor aí, de se inscrever, de clicar aí nas notificações. Também deixa aqui pelo menos um glória a Deus. Diga aleluia, glória a Deus. Dê um like, isso vai nos ajudar aí no canal a ser um canal de relevância. O YouTube vai entender que o nosso canal tem uma certa relevância para o público que nós atingimos. Nós também estamos com um grupo de WhatsApp onde nós colocamos professores, superintendentes, alunos da escola dominical que tratam da editora Betel. Se você deseja fazer parte desse grupo de WhatsApp, você vai deixar aqui o seu nome e o número de WhatsApp. Tem alguns irmãos deixando o número de WhatsApp sem o DDD. Se não colocar o número do prefixo, não tem como, né, nós inserirmos os irmãos. Então, por favor, quando for deixar o seu WhatsApp, deixa aí o prefixo, que é o DDD do estado em que o irmão ou a irmã está solicitando que a gente insira nesse grupo de WhatsApp, tá bom? Hoje nós vamos tratar da lição de número 2. Lição de número 2, as adversidades geram oportunidades. As adversidades geram oportunidades. Lembrando que nós aqui do canal também Ouvir pela Palavra, estamos aí oferecendo o maior treinamento de professores da Escola Bíblica Dominical do Brasil. Com essa seguinte pergunta: quer se tornar um professor da Escola Bíblica Dominical altamente capacitado? Aqui na descrição desse vídeo tem um link, tá, para você clicar para saber como fazer parte desse treinamento maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. Então, aqui embaixo, tá? Logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link que você pode clicar e aí você vai saber como poder participar desse maior treinamento que tem sido bênção para vários professores. Tenho recebido aí feedback de professores que têm sido abençoados com este treinamento, tá bom? Vamos lá então, vamos falar da nossa lição de número 3, uma lição abençoada, aliás, lição de número 2, né? Uma lição extremamente abençoada, falando que exatamente nas adversidades surgem oportunidades, né? Que são nas adversidades que as oportunidades são geradas. E aí depende de cada um de como vai ver a adversidade. Se você coloca numa posição de vítima diante de uma adversidade, obviamente que você não terá capacidade de perceber qualquer que seja as oportunidades que surjam. Até mesmo porque o seu foco estará apenas nas coisas negativas, apenas naquilo que de ruim a adversidade traz. Mas se você está com o foco direcionado em Deus, e se você entende, compreende exatamente, perdão, se você compreende exatamente que essas adversidades sobrevêm na tua vida a fim de gerar em você algo novo, bom, de fazer um crescimento na tua vida, olha, com certeza você será apto para perceber as oportunidades que Deus vai te dar nesse tempo de crise. Na nossa revista da Escola Dominical, o nosso comentarista, nosso bispo Abner Ferreira, deixou aí para nós comentarmos como texto áureo o seguinte verso de Gênesis capítulo 39, verso 2, que diz que o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A verdade aplicada da lição está assim: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Olha só, já aqui na verdade aplicado o ensinamento que uma íntima comunhão com Deus, íntima comunhão com Deus, entendeu? Vai fazer a diferença nesse enfrentamento do Covid-19, Covid-20 e 50,
qualquer que seja a crise que vier por sobre a sua vida, você vai ter a graça de Deus para enfrentar, suportar e vencer. Então, uma íntima comunhão com Deus é o diferencial, vamos dizer assim, é a ferramenta necessária para que você viva aí o melhor de Deus nessa terra, tá certo? Nós temos 3 objetivos na lição que nós vamos trabalhar no decorrer dela. O primeiro é expormos que as crises nos tornam mais fortes. Nós vamos ter que expor isso aqui na lição. Segundo, destacar que a bondade de Deus sempre vai nos alcançar. Sempre. Sempre. Veja essa palavra. A bondade de Deus sempre nos alcança. Tá? E terceiro e último ponto da lição, que é o objetivo. Mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Confirmando o que está escrito em Romanos. Paulo, conversando com os irmãos de Roma, ele diz que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. O texto para a leitura é Gênesis capítulo 37, versos 19, 20, 23, 24 e depois o verso de número 28. Mesmo vivenciando tantas aflições, o nosso personagem principal dessa lição, que é José, não abre mão da sua fé e da sua confiança em Deus. Ele estava tão confiado em Deus que essa fé, né, ele trazia consigo a todo momento, em todo instante, em toda hora. E essa fé lhe servia de alimento. E essa fé lhe servia de sustento. E essa fé lhe servia de fortalecimento. Todas as adversidades enfrentadas por José contribuíram para um cumprimento de um plano de vida. E não é diferente conosco. Todas as adversidades que nós enfrentarmos, Deus está usando para construir algo melhor e do seu coração para com as nossas vidas. Do seu intento, da sua alma para conosco. Que coisa boa, né? E aí, nós vamos ver uma situação familiar que José tem que enfrentar de ponto de partida, vamos dizer assim, que é o quê? A inveja dos seus irmãos. Né? Então, a perseguição, a crise para José, ela começa, vamos dizer assim, onde as coisas têm que dar certo, onde as coisas têm que funcionar, onde devemos ter apoio. Uma crise na família, né, oriunda de alguém, de um membro da família. É isso que José está enfrentando. Né, num lugar que era para ser um território de conforto, de descanso, é exatamente aí dentro desse território que surge as invejas e os intentos maus contra José. Então, o que nós podemos dizer sobre a fidelidade e da postura, vamos dizer assim, impecável de José diante de tudo que ele enfrentou, né? Então, diante dessa postura, o sentimento de inveja gerado no coração dos irmãos foi por causa exatamente dessa postura. E isso vai fazer o quê? Vai fazer eles planejarem algo maligno para afastar José do amor do seu pai e do aconchego no lar. Os seus irmãos elaboram esse plano, um plano mirabolante. Então, como eu estava dizendo, a primeira crise que José tem que enfrentar é a crise na família. É uma crise na estrutura da família. A postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de seus irmãos. Então, sofrer na mão de estranhos dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problemas na família? Na família de Jacó,
tinha inveja, mentira, traição, enganos, ciúmes. A maioria das brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que os outros, e isto trouxe sérios problemas para a sua família. Não é? Se nós não tivermos cuidados, nós somos os geradores de crises na nossa família. Por atitudes nossas que são incoerentes e até mesmo desprovidas de cuidados. Pode gerar graves crises no nosso quesito familiar. Então, sentimentos despertados nos irmãos são despertados por conta da atitude tanto de José quanto também da atitude de seu pai. Né? Então, Jacó, na família de Jacó, a gente vê o que ali? Inveja, mentira, traição, engano, ciúme e os crimes passionais. Preste atenção nisso. Os crimes passionais, tá? Os que acontecem dentro do casamento, da família, é por conta de sentimentos como esses, tá? Sentimentos que brotam aí no coração de membros da família e que trazem, vamos dizer assim, que levam a tomarem certos tipos de decisões, certos tipos de atitudes que são totalmente degradantes e prejudicam de fato aquilo que Deus planejou para cada família. Agora, mesmo sofrendo a inveja dos irmãos, mesmo sofrendo isso no seu convívio familiar, nós percebemos que isso não para José. A inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferências a um dos seus filhos. Jacó provoca esse sentimento em sua família, demonstrando essa preferência por José. E a inveja culmina no quê? Na aversão a José por parte dos seus irmãos. José não tinha culpa nenhuma daquilo ali. José não fazia nada por merecer. Né? Ele não tinha, não tinha em si algumas atitudes que pudessem dar razões a este tipo de inveja. Muito pelo contrário. José amava os seus irmãos. Tinha por eles respeito. Tinha por eles amor e carinho. Mas o sentimento do pai causa essa aversão dos irmãos em relação a José. Agora, o invejoso ele tem um sentimento egocêntrico, pois ele se sente bem quando ele é o centro das atenções. O invejoso fica feliz quando ele é o alvo das atenções. E esse sentimento pode facilmente ser transformado em o quê? Em ira. Esse sentimento pode ser facilmente transformado em raiva, em ressentimento, em furor, em rancor. A inveja pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte do seu próprio irmão. Que triste. Que triste. Aqui nós temos dois lados. Tem quem sofre a injustiça, a inveja, quem é o alvo disso, e aquele que o coração fica azedo, fica infectado, fica pego por essa enfermidade da inveja. Então, olha só, dois lados distintos. Um lado sendo vítima e o outro lado sendo quem motiva, quem faz as coisas. Um lado apenas é receptivo e o outro lado é aquele que emite. Os dois lados sofrem. Os dois lados sofrem. Por quê? Porque o lado que é passivo, aquele que recebe a inveja, recebe a ira, ele de certa forma sofre consequências que ele não controla. Atitudes e ações daqueles que lhe invejam, né? Às vezes podando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual, né? Dentro da igreja, do convívio em que ele está, e aquele que o coração está movido por isso. E o prejuízo é maior não para quem sofre as ações passivamente, mas aqueles que emitem a inveja. Por quê? Porque os seus corações são rancorosos, seus corações são dominados
por qualquer coisa. E aí, às vezes, esses sentimentos ruins podem levar as pessoas a tomarem certas atitudes que vão trazer consequências para o resto da sua vida. Serão marcadas profundamente pelas consequências dessas atitudes. Agora, não deixe a inveja te parar. Porque os seus adversários vão tentar fazer você parar. Os seus inimigos vão tentar fazer você parar. Não é novidade disso, né? Porque quando uma pessoa busca aprofundar o seu relacionamento com Deus, a sua dedicação a Deus, quando ela procura aumentar a sua comunhão com Deus, logo ela pode ser alvo de inveja. Muitos vão tentar lhe parar só por causa daquilo que você é ou por aquilo que você tem. A inveja dos irmãos de José era tanta que lhes tiraram a túnica de várias cores presenteada por seu amado pai. Em suas maldades lançaram José numa cova. Não satisfeito, venderam José como escravo. Diante de tantas afrontas, José nos mostra que estamos firmados em Deus, e se assim estamos firmados em Deus, é possível vencer apesar de atos levianos, odiernos contra cada um de nós. Então, se os seus adversários tentarem te parar, prossiga. Se os seus inimigos tentarem te parar, vá avante. Se te derrubaram, levanta, sai da cova. Deus está criando uma alternativa no meio disso tudo. Está colocando um caminho no meio para você passar, para que os planos dele se concretizem por sobre a sua vida. Agora, nós vamos ver aqui uma outra situação bem ruim, que é o quê? É a traição dos irmãos de José. A história do jovem José encanta a muitos por causa de sua entrega total ao Senhor. Nós vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. Diante disso, José percebeu e recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo parar em uma terra estrangeira e que lhe acarretaria crises profundas. Então agora, meus amados irmãos, José é expulso do seu lar, é expulso da casa, está agora longe do convívio familiar e vai ser obrigado a passar por tudo que ele vai passar sozinho, sem poder chorar no ombro do pai, de um irmão, de uma irmã, porque agora, em terra estrangeira, ele era ali um escravo. E tudo que ele vai passar dali para frente, ele tem que amargar aqui, ó, sozinho no peito. E o único que podia ouvir José naquele momento era Deus. A primeira crise que José enfrenta é o quê? Ele é afastado de quem ele amava. Oh, meus amados irmãos, que coisa triste. A palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Então podemos dizer que toda traição envolve mentira. José havia ido buscar notícia de seus irmãos quando é avisado por eles que, movidos pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. A primeira intenção era matá-lo, porém, nada, nem ninguém pode impedir os planos de Deus na nossa vida. Aconselhados por Rubem, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram numa cova. No ambiente impregnado de maldade, os irmãos de José venderam para uma companhia de ismaelitas que ia para o Egito. A dor da traição de seus irmãos só não era maior que a dor da saudade que iria sentir de seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante de tanta dor. Ah, meus irmãos, toda vez que eu olho para essa história e vejo essa crueldade, essa maldade, meu coração fica... eu fico triste. Saber que isso
surge dentro da própria casa, do convívio familiar, entre os próprios irmãos. Que crueldade que fazem com esse moço, afastando ele do convívio do seu pai, do aconchego da família, fazendo ele ser vendido como escravo, joga ele numa cova, enfim, olha quantas coisas cruéis José está enfrentando. Mas a dor pior que José vai passar vai ser o distanciamento da sua família, o distanciamento do seu amado pai, do convívio do seu querido papai que ele estimava muito e agora vai para longe. Oh, tristeza! Aí vem a segunda crise. A primeira crise, o distanciamento de quem ele ama. A segunda crise é que ele é acusado injustamente. Porque lá no Egito, os comerciantes ismaelitas venderam José para... ali, né, quando ele tinha 17 anos, ele foi comprado por Potifar, a fim de que fosse seu escravo, seu mordomo. Então, como é importante, irmãos, nós temos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo em terra estranha, a presença de Deus estava com José. E nós sabemos que a presença de Deus incomoda o nosso adversário, incomoda Satanás. José não havia sido eliminado por seus irmãos. Então agora o inimigo, o adversário, né, Satanás, tenta envergonhá-lo diante de prazeres carnais, diante da carne. Para persuadi-lo, o inimigo usa uma mulher de Potifar para atrair com palavras impuras. Agora, ele é assediado por uma mulher bonita, por uma mulher cheirosa, distante da sua casa, do seu convívio familiar, com uma mulher rica, uma mulher poderosa, falando coisas no seu ouvido para ver se ele se entregava. E ele mostra mais uma vez a sua fidelidade diante de Deus, e ele não cai nessa cilada. Ele era íntegro. Ele disse para ela: como eu posso desonrar o meu patrão, como eu posso desonrar o meu senhor, tanto o meu senhor, que é o meu patrão, quanto o meu Deus. José foi tentado na sua sexualidade, mas a sua fé não lhe permitiu romper na sua comunhão com Deus. Por sua fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. Olha só que coisa triste, né? Pela fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. Tem gente que acha que se for fiel a Deus, Deus não pode permitir a crise vir na minha vida, porque eu tenho orado, eu tenho sido fiel, eu tenho feito a obra do Senhor, eu não posso ficar doente, as coisas ruins não podem me acontecer. Quem disse isso? Quem disse isso está profundamente equivocado. Porque muitas vezes é exatamente a fidelidade, a hombridade, a fé, a devoção, é exatamente isso que vai levar a gente para a beira do caos, para a beira da crise. Daniel, impedido de orar pela lei, o que ele fez? Ele continuou fazendo como de costume, abrindo as janelas da sua casa e orando 3 vezes ao dia. Ele não se rende. E aí, a consequência disso foi o quê? Ser jogado na cova dos leões. Então, nem sempre a fidelidade a Deus, nem sempre em fazer as coisas certas, vão privar de nós passarmos pelas crises. E a terceira e última crise que a lição fala aqui de José é que ele é esquecido por todos, porque depois de interpretar o sonho dos 2 presos, que agora no cárcere estavam com ele, José precisou esperar muito tempo até que o copeiro lembrasse dele, né? Cabe enfatizar que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar e condenado à prisão e esquecido por todos, porque quando o copeiro, ele interpreta o sonho do copeiro e diz: olha, dentro de 3 dias Faraó te levantará a tua cabeça e tu lhe servirás novamente no reino. Aí ele pede para ele: lembra de mim. Meus irmãos, quantas pessoas esquecem das ajudas que nós oferecemos, das mãos que estendemos, né? Do abraço que damos, de pessoas que estavam em situações totalmente caídas, deploráveis, e você foi lá, socorreu, ajudou, ela melhorou um pouquinho, pronto, esqueceu você. E José passa por isso. Mas Deus
não esquece do nosso amigo José. E eu também não quero esquecer de lembrá-lo que aqui no canal Ouvir pela Palavra, nós estamos aí respondendo essa pergunta. Quer ser um professor da Escola Bíblica Dominical altamente capacitado? Aqui tem na descrição desse vídeo um link para você clicar para saber como fazer esse treinamento da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Está aqui na descrição o link para você clicar. Terceiro e último objetivo da lição, quando agora vamos tratar a fé em meio à injustiça. José tinha a presença de Deus sobre a sua vida, e nós observamos isto que nas revelações do Espírito Santo ao longo da sua trajetória através dos sonhos, mostrando que havia projetado para José no futuro. Então o segredo da vitória de José foi o seu relacionamento com Deus. Quando nós honramos a Deus, nós somos por Ele honrados. Eu vou colocar aqui esse slide para você ver. Quando honramos a Deus, somos honrados por Ele. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, nós caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão, sem resposta por tamanho sofrimento. Nunca é demais lembrar que Deus envia 2 presos que serviam diretamente ao rei, para cumprir o plano que tinha na vida de José. O copeiro Mor e o padeiro Mor, que estavam sob a sua responsabilidade, tiveram sonhos. Eles contam os sonhos a José, que os interpreta. Após ajuda, José solicita ao copeiro que faça menção dele a Faraó, mas o copeiro Mor esqueceu-se de José. Como é ruim a ingratidão! Então, Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Deus faz com que o copeiro Mor traga à memória a pessoa de José e prontamente diz a Faraó que conhece um homem que poderia interpretar o sonho. Na presença do rei, José interpreta o sonho do Faraó. Maravilhado, ele se torna governador do Egito. Vê bem. Agora começa a aparecer os resultados de uma trajetória de fidelidade sem resultados positivos. Só agora, na vida de José, que os resultados começam a aparecer. Ele teve que passar todo esse tempo sem resposta do céu. Sem ver nenhuma manifestação positiva de Deus no sentido material. Claro que Deus era misericordioso, que trazia para ele as revelações dos sonhos, mas nesse sentido, no sentido material, José não vê nada. Não vê nada acontecendo. Mas agora, nesse tempo, a mão de Deus se manifesta e José, aleluia, José começa a receber, então, os benefícios dessa fidelidade. Deus jamais se esqueceu de José. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Tenhamos sempre a certeza de que, mesmo nas crises, o Senhor não se esquece de nós. Embora muitos de nós somos levados a acreditar que estamos esquecidos, de que, as coisas não vão acontecer, de que não há nada do céu em relação a nós, que estamos aí, lançados a viver para sempre assim. Não. O céu está de olho em nós, Deus está de olho em nós. E no meio da crise, Deus está trabalhando em nosso favor. Agora, o máximo de tudo é nós observarmos o segredo da vitória de José. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo escreve isso em Romanos, capítulo 8, no verso 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, ao invés de traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro Mor, nada disso fez com que José desanimasse.
Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim dos seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Coisa maravilhosa, coisa boa. Então, concluindo a nossa lição de hoje, as Santas Escrituras descrevem como todo zelo que, mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Então, que nós venhamos aprender aqui com José, a sermos fiéis a Deus, a mantermos a nossa comunhão com o Senhor, mesmo quando as coisas não parecem bem. Mesmo quando aparentemente as coisas estiverem ruins, nós vamos continuar acreditando no nosso Deus, servindo ao nosso Senhor com alegria. Só para não esquecer, nosso canal está oferecendo aí o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil. Está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, para você saber como fazer parte desse treinamento. Como se tornar um professor da escola bíblica dominical altamente capacitado? É fazendo esse treinamento da escola dominical, porque se é ensinar o seu dom, que haja dedicação no ensino. Amém? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula da escola dominical, que você que está sem poder fazer presencialmente a escola dominical, use esse vídeo aqui para transmitir aí para o seu grupo de WhatsApp, para você usar como aula aí na sua igreja, tá bom? Que Deus te abençoe, e se Ele nos permitir, estaremos aqui para a lição de número 3. Eu já estou te aguardando, tá? Beijo no seu coração, Deus te abençoe, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Forte abraço e a paz do Senhor.